E é exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos, sobre a dependência da ação do Espírito, porque se a gente for só pela lei, nós vamos nos embaraçar. E o problema não é a lei, o problema é a nossa dificuldade em interpretar a lei. Então, por isso, a dependência do Espírito Santo, que não pode pegar só a letra crua e viva, porque ela é viva e eficaz, mas sem a unção do Espírito Santo. A gente vai ter muito problema. Salomão já disse que nós não devemos ser demasiadamente justos, porque nós nos destruiríamos. Então, em relação até à Bíblia, se você pegar a Bíblia, ler ali isolado em um texto específico, você vai se ferir, vai ferir muita gente. Mas o que nós queremos é viver na dependência do Espírito Santo e por ele eu clamo, a ele eu oro, a ele invoco, a ele agradeço e creio que ele falará conosco nessa tarde, amém? O tema da nossa pregação é o Espírito Santo, meu consolo na dor. É o meu consolador, é quem na dor está ao lado. E eu quero ler aqui o texto, eu já separei a referência bíblica, mas eu quero pedir aqui que o Michael coloque esse texto aí bem grande na tradução da Bíblia na linguagem de hoje. João, capítulo 14, versículos 16 a 17. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, o Espírito da verdade para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês os conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. O mundo não pode conhecer, você não vai conhecer a palavra de Deus, não vai conhecer a Deus sem a ação do Espírito Santo. O conhecimento chega no intelecto, mas dali não passa. Não tem vida, é só conhecimento, é só informação. Muitas vezes a gente pega essas informações para nos ferir. Aí tu diz, é porque eu estou certo que está escrito. Eu digo, eu também estou certo porque também está escrito. E a gente só se machuca e se fere. O grande problema é que o pecado é tão desgraçado que até a grande manifestação da graça de Deus revelada pela sua palavra, pela palavra escrita, ela pode inclusive se tornar um problema, e é um problema. Cada um tira dela o que bem entende, o que bem acha que é, o que bem pretende fazer, com que entende, com que achou que leu, e é uma confusão grande. Eu acho que nem precisa demandar tempo para falar dessa questão. Mas eu quero lembrá-lo que só e somente só o Espírito Santo torna a palavra viva no meu e no seu coração. Só ele consegue extrair vida dessas palavras que estão registradas aqui. Só ele. Eu posso ser um instrumento dele, iluminando, sendo iluminado e compartilhando a luz que dele recebi. Mas inspiração é só dele. Ele é quem inspira, ele é quem sopra. Então, infelizmente, nós temos uma vida tão corrida, são tantas atribuições, são tantos desafios, são tantas queixas, são tantas demandas, e nós acabamos por negligenciar nossa vida nessa relação com o Espírito. Nós perdemos a sensibilidade do Espírito. Nós vivemos a vida no automático, e sou eu, é você, é todo mundo, acorda, já levanta correndo, atrasado para chegar numa atividade, sequer tem um tempo com Deus e nós vamos atropelando as coisas. Lembre-se, somente pela ação, pela dependência, pela intervenção do Espírito Santo, você pode ter, de fato, uma verdadeira experiência com Deus e extrair a vida de Deus por meio da sua palavra. É através da direção dele, a Bíblia, que ela se torna muito mais do que meras palavras. Eu posso falar o que eu bem entender aqui para vocês, mas essas palavras só serão transformadas em vida pelo poder do Espírito. E às vezes ele faz coisas que eu acho surpreendente. Tem coisa que eu saio de casa, eu chego aqui no púlpito, eu falo com uma intenção, penso que vai chegar no seu entendimento da mesma forma, e termina alguém vem, pastor, eu gostei tanto daquilo que o senhor falou, ele me diz uma coisa, não tinha nada a ver com o que eu planejei falar. É porque a pregação, a palavra é a obra-prima, é a matéria que o Espírito Santo usa para tratar conosco, ele vai moldando de acordo com a necessidade de cada um. Então, se você vier aqui
e ficar agarrado no seu smartphone, olhando se veio mensagem, não sei o quê, pererei, isso, aquilo outro, você vai talvez sair aqui mais frustrado do que você chegou. Se você não entender que é nessa relação íntima, desse relacionamento, desse amigo, esse que está ao lado, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Só Ele torna a palavra em espírito e vida. Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículo 63, as minhas palavras são espírito e vida. É Jesus quem nos torna capaz de receber o Espírito, que foi Ele quem nos deu o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem nos torna capazes de servir a Deus nessa nova aliança, que tem como base não a lei escrita, porque a nova aliança, a base da nova aliança, não é única e exclusivamente a lei escrita. Claro que Deus na nova aliança não contradiz a lei, mas nós temos agora uma base que é a graça. E essa graça se dá por meio da ação do Espírito Santo também na vida do crente. E aí Paulo vai dizer que a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Esse texto eu estou lendo literalmente de acordo com a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, não é? Então vamos lá, 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu pedi para Michel colocar aí bem grande, Michel. E Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, porque a lei só condena, a lei não absolve, a lei é justa, é o certo a ser feito, é o certo a ser feito e não há negociação. Quem tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. A vida vem da ação do Espírito Santo na vida do crente. Vamos lá. A nova aliança, e aí o Michel vai acompanhando aí com o que tem para projetar, tá bom, Michel? A nova aliança expressa através da palavra de Deus, ela não é simplesmente uma lista de normas e regulamentos. A nova aliança, ela não é como a lei, que é uma lista expressa de normas e regulamentos. Na lei é o seguinte, é tarefeiro, é executar a tarefa, é fazer o que foi dito. Se você fez o que foi dito, é mérito. Se você não fez o que foi dito, é demérito, é condenação, é juízo. O problema é que a gente não consegue alcançar a demanda da lei, porque ela é santa, justa e perfeita. Por natureza, somos pecadores. Então, não dá para negociar com Deus. A gente já entra em descrédito diante dele. Aí é preciso a ação do Espírito Santo. Ao invés disso, ela é a própria vida e, por sua vez, sopra a vida naqueles que estão sujeitos ao seu domínio. Ou seja, a graça de Deus, né? Nós apenas podemos desfrutar da plenitude dessa nova aliança por meio do Espírito Santo, pois ele é aquele que revela o impressionante mistério de quem nós somos em Cristo. Você só vai se encontrar em Cristo num relacionamento com o Espírito Santo. Você não vai se encontrar em Cristo só procurando lugar de encaixe em atividade de igreja ou alguma outra coisa do gênero. Eu, particularmente, não gosto muito da expressão que a gente usa, porque tem que ter uma estratégia. Muito bem, a palavra estratégia é muito boa desde que ela esteja sob o domínio do Espírito Santo. Eu não creio em modelos, porque Deus não unge modelos, Deus unge pessoas, Deus unge gente, Deus se relaciona com pessoas. Agora o modelo se adapta aqui, acolá, e aqui tá bom, outro não dá. E é assim que acontece, é num relacionamento. Lembre-se da palavra relacionamento. É por isso que nós temos que convidar o Supremo Professor, o Espírito Santo, para o nosso tempo de estudo. E a pergunta é, qual é o teu tempo com o Supremo Professor? É uma frase muito recorrente que se ouve nas igrejas. Nós precisamos mais de Jesus em nossa igreja. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas quem é que revela Jesus a nós? Senão o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo e Jesus, aí o tópico 1, eles trabalham em parceria. Vamos dizer juntos? Jesus e o Espírito Santo trabalham em parceria. E agora eu quero ler esse texto aqui, tá? De acordo com o que eu coloquei aqui no slide, tá? Certa vez
Disse Jesus aos seus discípulos: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade, não falará de si mesmo. Jesus disse: Olha, eu não vim para falar das minhas palavras, mas daquilo que meu Pai me enviou. Daquilo que meu Pai disse, as palavras que eu falo para vocês não são minhas, mas do meu Pai. E agora Jesus está dizendo: eu vou enviar alguém para falar para vocês, explicar, trocar em miúdo as minhas palavras, porque o processo da revelação é progressivo. Eu fico nos meus estudos, eu fico com Deus assim perguntando, e Deus não tem problema com pergunta. Essa história de dizer não pergunte para Deus por quê? Deus não tem nada a ver. O máximo que pode acontecer é você ficar sem resposta. Foi o que Deus fez com Jó. Tem estudioso que diz que Jó só fez 12 perguntas para Deus. Tem quem diga que foi mais. Se foi mais, se foi menos, eu não sei, mas eu só sei que Deus responde para Jó com 70 outras perguntas. Se Jó fez 12, Deus fez 70. Porque Deus é o Senhor soberano. A gente gosta muito de dizer, Deus é soberano. Aí na hora que um filho morre, ele fica desesperado. Por quê? Eu estou chateado com Deus. Mas ele é soberano para tomar o que é dele, a vida é dele. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na sua mão direita. É ele quem governa tudo. Então, na hora que é para a gente enfrentar a soberania de Deus, aí o negócio muda. Mas eu oro a Deus que na minha e na sua vida ele seja primazia para a glória e o louvor do seu nome. Porque ele é que responde no recôndito da nossa alma. A gente começa a perguntar e ele responde, porque ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E não é privilégio de alguns, não. É só para quem quer, para quem deseja, para quem tem sede, para quem tem fome, para quem busca. E nós já vamos falar sobre isso. Voltando, tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Por que Jesus não entregou tudo para eles? Porque eles não tinham suporte. É como entregar uma faca para uma criança. Na cozinha ele é uma maravilha, na mão de uma criança é um risco. Ele os guiará toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele, o Espírito Santo, me glorifica, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Eu imagino os discípulos como não ficaram. Jesus expressou o que ele tinha deixado implícito desde o começo. Jesus começou dizendo que ele chegou para uma finalidade, a finalidade seria a morte, porque ele tinha um plano da redenção. Disse inúmeras vezes, a turma não queria ouvir. Na hora que ele falava de morte, não tem pena de ti mesmo. E a gente vive fugindo da morte. É um assunto que a gente não gosta. Ô menino, para, já vem com essas conversas para cá, rapaz. Prepare-se, vivas de forma tão intensa como se fosse o último dia a ser vivido. Coloque as coisas em ordem. Salomão vai dizer que é melhor ir na casa onde há luto, porque a gente faz consideração das coisas da nossa existência. Meu Deus, é ele, pode ser eu. E se fosse eu? Como era que ficava o que está em torno de mim? Avaliação para a vida constante. Tá? E eu não posso fugir aqui, quero voltar para o texto. Jesus, ele falava que a finalidade era a morte, mas ninguém queria ouvir de morte. Só queria ouvir de vida, de multiplicação de pães e peixes. Porventura, Jesus não tinha dito aos seus discípulos que sua partida tinha um propósito para preparar o lugar? Lá no capítulo 14, versículo 2 de João, eu vou preparar um lugar, e a turma não queria ele ali do lado, em loco. Eu também, se estivesse lá, estaria do mesmo jeito. Ele disse que iria capacitá-los para fazerem coisas maiores quando ele fosse, capítulo 14, versículo 2 de João. Ele daria maior conhecimento. Por quê? Porque o Espírito vem agora, passa a habitar, é uma outra dinâmica da revelação divina. E, na realidade, chegar mais perto dele, isto no Espírito. Aí eu quero pedir para o Michel colocar João capítulo 14, versículo 28. João 14, 28. Diz assim, ouvistes o que vos disse.
Vou e volto para junto de vós, se me amasse, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Havia um propósito espiritual. A revelação de Deus se dá de forma espiritual, não é física. Não é através de sinais. A gente já vai falar aqui, se o tempo permitir, senão a gente continua em outro momento. Tem gente que quer viver movido por sinais. É o que a irmãzinha de oração também, é a gente em Deus. Mulher de oração, carecida da graça de Deus como eu e você. E ninguém ora como deveria orar. Porque na vida cristã não tem mérito. A gente cria ídolos, pedestais para a gente tropeçar e ficar se embaraçando, quando a gente deveria buscar a primazia na pessoa do Espírito Santo. A gente substitui o Espírito por coisas, situações, pessoas. Mas a razão básica do motivo pelo qual a partida de Cristo significava era triunfo e não tragédia. A razão para a qual ele deveria ir para o Pai era um auxílio, não um obstáculo para esses homens, e nem para a igreja em geral. O Espírito Santo não viria para eles. Jesus não explica, se Jesus não fosse ao Pai, o Espírito Santo não viria para eles. Jesus está explicando isso. Jesus não explica o motivo pelo qual o Espírito Santo não poderia vir, a menos que o Filho parte da terra e retorne ao seu lar celeste. Que Jesus disse, se eu não vou, o Espírito não vem, mas ele não entra em detalhes, as razões pelas quais o Espírito não poderia vir. Ele não entra nesse mérito. Por quê? Porque nós não temos condições de compreender essas realidades. E é bom lembrar que a Bíblia só diz o que é preciso saber. Tem muita gente em crise porque quer saber coisas que Deus não desejou revelar. Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas aos homens são para os homens e as coisas encobertas são para Deus. O que Deus revelou está revelado, que ele encobriu só na eternidade. Tem coisa que só no dia eterno. Ora, o Espírito Santo é aquele que tem a tarefa especial de aplicar os mistérios salvíficos de Cristo ao coração do crente. É o Espírito Santo quem nos converte, ele é quem nos convence. Porém, o Espírito Santo, ele não pode aplicar esses méritos quando não há mérito para aplicar. Vamos entender agora. Os méritos da redenção só poderiam ser consequência da obra realizada na cruz. Jesus não foi à cruz, não tem mérito para aplicar. Como é que o Espírito Santo vai realizar a obra da redenção, convencer se o Redentor não foi imolado? Deus é organizado, as coisas de Deus não é bagunçada como as minhas e a sua, não. Tudo dele é bem planejado, ele bota ordem no caos. Tem etapas. A gente quer as coisas, mas a gente não quer o processo. A gente, eu queria ser tanto como o doutor fulano de tal, mas tu não quer o processo que ele passou. De queimar pestana estudando, renunciar a um monte de coisa, tu só quer os louros da vitória e o processo. Eu queria ser tanto, mas e o processo? Tem processo na vida. Tem uma caminhada. E a obra da redenção não era diferente. O Espírito Santo só seria dado após a ação da obra da redenção. Portanto, a menos que Jesus parta, o Espírito não pode vir. Além disso, deve-se ter em mente que a bênção do Espírito Santo é a recompensa do trabalho de Cristo. Você sabe por que o Espírito Santo foi dado? Porque Cristo foi eficaz no seu trabalho. Você sabe por que você tem o Espírito Santo? Porque Jesus pagou um preço para isso. Eu fico extasiado. Meu Deus, como é que Deus habita em mim? Que coisa extraordinária. Deus diz, o preço foi o sangue do meu filho vertido na cruz. Vamos abrir a Bíblia aí e ler? Vamos ler o texto? Atos capítulo 2, versículo 33. Atos 2, 33. É absurdo mesmo. A maravilhosa graça de Deus. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O apóstolo Pedro, fazendo a defesa do Pentecostes, ele diz o que? Exaltado, pois, à destra de Deus. O Espírito só foi derramado quando Jesus foi exaltado. Ele só foi exaltado porque foi obediente. Jesus é entronizado à destra da majestade como resultado da sua plena e total obediência a Deus. Consequência é o mérito. Mérito de quem? De Cristo. Cristo pega o mérito que é dele e diz assim, agora eu vou dar à igreja. Você é a igreja de Cristo, você tem o Espírito Santo, glorifique. O mérito é de Cristo, aplauda ao Senhor, exalte o seu nome, bendiga. Uma tarefa que não é bem executada, ela não é recompensada.
Então, a ação do Espírito Santo na vida do crente é a recompensa da excelência da tarefa de Cristo realizada na cruz. Então, o Espírito Santo não pode ser enviado até que Jesus tenha terminado a sua tarefa. É por isso que ele está dizendo, olha, é preciso que eu vá. E a turma está, mas por que tu vai? E por que tu não fica? Mas não, mas Emília, está tão bom aqui. Que história é essa de ir ter que deixar esse luto dessa... Não há necessidade disso. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são muito excelentes. Não estamos dizendo que Jesus tem essas razões em mente quando ele disse. Isso aqui eu estou fazendo uso de um comentário bíblico, e o autor vai dizer que ele não está obrigatoriamente, que isso aqui não está bem claro, mas está nas entrelinhas de todo o texto, de toda a obra da redenção. O plano da redenção se dá dessa forma, não é? Mas ele diz assim, porque se eu não for, o auxiliador não virá para vocês, se porém eu for, eu o enviarei. Ele está aqui sendo coerente em dizer que a gente está afirmando isso, mas isso aqui não é uma coisa que Jesus deixou explícita no texto, mas tem plena e total coerência. Simplesmente não sabemos exatamente o que Jesus tinha em mente, porque com certeza era muito mais do que tudo isso. Isso aqui é o que dá para a gente achar que foi, mas está para muito além as razões pelas quais era necessário que ele sofresse, morresse para que o Espírito Santo fosse derramado. Nós não sabemos exatamente o que ele tinha em mente, não obstante a razão pela qual oferecemos umas poucas sugestões é mostrar que essa afirmação de Jesus está em plena harmonia com todo o corpo da redenção. E aí, no Novo Testamento, nós temos aqui no capítulo 15, versículo 26 de João, diz assim, eu o enviarei. Mas, o capítulo 14, versículo 26, aí eu quero que o meu amigo coloque aí, por favor, o Pai enviará em meu nome. Há uma perfeita cooperação nas obras em andamento. O Pai envia o Filho envia o Espírito, e o Espírito vem. Além do mais, o Espírito é enviado a você. Ele escolhe a igreja como sua habitação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não obstante a sua influência também sentida pelo mundo. O mundo precisa sentir a habitação do Espírito em nós. Nós estamos mais mortos que o mundo. É muito problema para resolver, é muita demanda, exercendo tão pouca influência. Não podemos burlar o que Deus estabeleceu. Não dá para burlar. Você pode tentar, mas não vai conseguir. Você vai produzir pseudos milagres, manifestação do Espírito, um monte de coisa aí. Isso até o inferno faz e faz muito bem. O diabo sabe imitar os dons espirituais como poucos. Agora, desafio mesmo é viver o fruto do Espírito Santo na vida, transformando realidades. Nós não podemos burlar o que Deus estabeleceu. Sem a ação do Espírito, sem a dependência do Espírito, não vai dar. A gente vai gastar tempo, energia, esforço, recurso, a gente vai ficar patinando e não vai chegar a lugar algum. Se quisermos mais de Jesus em nossas vidas, nós devemos andar em mais comunhão íntima com o Espírito Santo. Seu tempo com Ele, seu tempo de oração, o falar em línguas, aí a crise entre pentecostais, neopentecostais, reformados, te tranca no teu quarto, porque é para edificação própria, na tua relação íntima. Fala em línguas, em mistério a Deus, que é para a tua edificação pessoal. Teu tempo de comunhão com Ele. Quando o Espírito Santo fala conosco, agora o tópico 2, ele representa e ele está representando Jesus. O Espírito Santo, ele não é meramente um complemento legal para a lei, que ele veio dar uma focinha para a lei, não é isso. É graça de Deus na vida do crente. Ele não é o complemento legal da vida em Cristo, mas ele é a essência de Cristo na vida. Ele é o próprio Cristo na vida. É o que lá no capítulo 14 de João, Filipe vai dizer, quando Jesus fala da necessidade de ir, ele diz assim, mas tu vai para, vou preparar lugar. Ele diz assim, então mostra-nos o Pai. Diz, Filipe, eu estou tanto tempo contigo, tu diz, mostra-nos o Pai, porque quem vê a Jesus vê o Pai, quem vê o Espírito Santo vê a Jesus, que afinal de contas tem o mistério da Trindade, nós não somos politeístas. Nós não temos três deuses, nós temos um Deus. Quem vê o Pai, vê o Filho e vê o Espírito Santo. Agora o mistério é tão grande para confundir mais a nossa cabeça, que apesar de ser uno, é trino, é distinto e singular.
Aí é só para uma eternidade para entender isso. A gente, pastor, explica a trindade. Não, irmão, trindade é coisa para eternidade. Você vai ter a eternidade para entender. Te aquieta porque ainda não é tempo. Como é que eu entendo trindade? Fé. De outro jeito, não tem. Ou você aceita ou você não aceita. É fé. Chega uma hora que é o território da fé. Não adianta discutir. Você crê, crê, não crê. Paulo tem uma frase que ele diz assim: cada um permaneça com aquilo que recebeu do Senhor. Tem coisa que tu recebeu, não recebia para ti. Tem coisa que eu recebi, tu não recebeu, é para mim. A gente vai ficar numa boa. Mas tem que ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pastor, eu não tenho fé. Peça a Deus que a todo dá. Nem lance em face. Quem diz isso é o apóstolo Tiago. Pastor, eu não tenho fé. Resolução para a fé, oração. Ore a Deus que ele vai dar fé a você. Amém? É ele que dá, ele é o doador da fé. A manifestação da sua presença não será encontrada onde o Espírito Santo não se fizer presente. E honrado, não é só presente, honrado. Portanto, se recusamos honrar o Espírito Santo, a presença e o poder de Cristo também estarão ausentes nas nossas vidas. Porque o poder de Cristo se dá por meio do Espírito. Não dá para ter comunhão. Assim como Jesus faz mediação ao Pai, o Espírito Santo cria esse vínculo de relação com Jesus. O Espírito Santo e Jesus nessa vibe aí. Não dá para querer caminhar na unção do Espírito sem essa relação com Jesus e o Espírito. O problema é que a gente quer criar nossa onda. A gente não quer navegar na onda do Espírito. Cada um quer criar sua onda, porque na realidade todo mundo quer ter controle. Eu quero mandar no meu filho, eu quero mandar na minha mulher. Se puder, eu mando no patrão. Se eu puder, eu mando na política, eu mando em tudo. Mando no pastor, é assim mesmo que a gente manda, que senão a gente não contribui, ele não tem nada para fazer, né? Larga de querer ter controle, a questão é ser controlado. Mas não é pela política, não é pelas finanças, não é pela crise, não é pelo medo, mas é pelo Espírito Santo. Para de criar a tua onda, surfa na onda do Espírito. Onde é que o Senhor está criando onda? Pois eu quero surfar na tua onda, eu quero ir para o centro da tua vontade. É o que eu tenho orado e pedido a Deus. Muitas vezes nós vemos a igreja como que uma realidade sem saída e sem poder. Quando a gente fica assim desanimado, não vê saída e nem poder, a ausência do Espírito. O Espírito chega, encorajamento, intrepidez. Meu Deus, não sei como é que está dando conta. É a graça de Deus na vida. Mais do que medicação, e eu tomo e não aconselho ninguém para deixar de tomar seus medicamentos, seja ele de que natureza for, se for prescrito por um médico. E de fato foi uma necessidade. Mas nada substitui a ação, a relação, a dependência do Espírito Santo. Eu tenho atendimento psicológico, mas meu principal psicólogo e conselheiro precisa ser o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deseja ser o seu amigo desejado. Você o deseja? O quanto você deseja? O quanto você o deseja? O quanto você tem desejo por ele? E aí o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 5, Tiago 4, 5 diz assim, aliás, ele ensina, né, por amizade íntima com você. Agora a referência bíblica é essa. Tiago está falando que o Espírito Santo deseja uma intimidade mais próxima, mais profunda com você. E olha o texto, Tiago 4, 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Qual é a base bíblica? Porque Tiago diz assim, não, mas ele está dizendo que é a Escritura. Qual o texto? Êxodo 20, versículo 2, vamos lá. Êxodo 22, aí vai ser projetado aqui. Êxodo 22, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo, se você ler aqui do capítulo do versículo 2 ao 5, vamos lá, continuando. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma. Vamos, versículo 5. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Essa palavra zeloso é ciúme. É o que o marido deveria ter com a mulher, mas não para castigá-la, puni-la, mas para zelar. E a mulher pelo cônjuge. O problema é que nós tudo é adoecido, tudo é adoecido. O ciúme é desmantelado, o amor é arrebentado, tudo é adoecido em nós. Por quê? Por causa do pecado. O pecado mancha tudo.
Ele vai arrebentando com tudo, até coisas boas. Começa bom, mas termina ruim, por causa da presença do pecado, né? Então, mas o zelo de Deus é perfeito. Deus tem zelo por você. Zelo, ele não negocia, ele não compartilha. Ou você é todo, ou você não é nada. Ele é radical, né? John Stott fala do discipulado radical, uma entrega total. Com ele é assim, ou ele tem tudo ou não quer nada. Porque ele não divide, ele não dá sua glória a outros deuses, tá bom? Então, Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, vamos lá, Michael? São os textos que Tiago usa para dizer que ele tem ciúme. Que eu tenho que dizer que é na Escritura, mas aonde, não é? Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, ele é Deus zeloso. O ciúme de Deus arde. Arde, e arde e queima e dói. Por isso que a gente se afasta para lá quando pensa que não, o negócio pega e pega feio, e a gente vem fininho. Tem gente que eu já conheço, que a coisa melhora, ele desaparece. Está tudo bem, é porque a coisa está boa. Na hora que aparece, diz, já sei que o negócio não está bem. Dito e feito. E a maioria das vezes a pessoa ainda vem cheia de razão com Deus. Eu queria explicar. Eu digo, agora eu sou o juiz de Deus. Olha aí onde é que eu fui me meter, não é? Digo, não, meu amigo. Com ele não fica passando, alisando pecado de ninguém, não. Deus não alisa pecado de ninguém. Pecado ele pune na cruz. Pecado com Deus é coisa séria. Pecado com Deus é coisa grave. Pecado com Deus é coisa para ser redimida. E a gente não quer sequer reconhecer que pecou, agora pensa aí. Deus não divide você. A palavra traduzida por zeloso aí no hebraico, eu não sou nem bom de hebraico nem de grego, aprendo muito com muitos bons professores, mas é canã ou caná. Significa ciumento, característica de Deus, porque ele é diferente dos outros deuses. Os outros deuses não pode ter politeísmo. Está aqui com esse aqui, mas está com outro, não tem problema. É o casamento, o policasamento, é o poliamor. Não, Deus não, é um love, só love. Só um e mais ninguém. No lugar de Deus não tem lugar para mais ninguém. Entendeu o que é ninguém? Nem nada e nem ninguém. Ele é o teu amigo, ele é o amor da tua vida, tu é apaixonada por ele, apaixonada é capaz das maiores loucuras de amor por ele e de obediência. Dá uma salva de palmas, glorifica o seu nome, renova o teu amor. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. É com ele e com mais ninguém. Não tem lugar para mais nada, porque onde ele ocupa não tem espaço. Ele não deixa lacunas. Eu e você precisamos entender isso. E a pergunta é, por que você anseia? O que é que anseia a tua alma? Davi disse que a alma dele ansiava por Deus, tinha sede de Deus. Ele anseia por intimidade contigo. E você tem desejo de intimidade exclusiva com ele? Amizade com o mundo, irmãos, é luxúria da carne. Tem que ir para profundidade, mergulhar mais profundo na ação do Espírito. Estou falando de vida de caráter, integridade, dedicação, amor, zelo a Deus. O Espírito Santo, ele sabe que nossa busca por esses objetivos só nos levará à futilidade e vazio. Às vezes eu conversar com gente, eu vejo, meu Deus, tanta coisa para me preocupar e está se preocupando com besteira. É a obra missionária, é tanta gente se acabando, é tanta pessoa com crise por futilidades. Se a unha de gel ficou esticadinha, não sei o quê. Pelo amor de Jesus de Nazaré, gente, pelo amor de Deus. Deus, ele tem um amor ciumento. Ele odeia quando nós flertamos tão somente. Porque o flerte nos levará à morte. Ele já sabe o fim. Que nem pai, que menino está começando a fazer besteira. Ele diz, onde isso vai dar? Já sei, porque eu já tive lá, já vi como é que é. Nunca esqueça que você tem um Deus que é perfeito. Ele não aceita menos que a perfeição, porque é um Deus perfeito. Quer qualquer outra coisa? Tem outras coisas por aí, mas o Deus da Bíblia é perfeito. Não esqueça que Deus é o Pai perfeito. Como todo grande pai, ele odeia ver seus filhos se contentarem com menos do que aquilo que é melhor para a vida deles. Tu não olha para teu filho, não, menino, isso é muito pouco, tem mais. Olha, ixi, eu suei, foi muito para te ter um passo mais alto, agora tu vai regredir. Do mesmo jeitinho é Deus.
E a gente fica aqui se acabando com menos, e o Espírito Santo fluindo, abundante, vivo e latente, e a gente desperdiçando o poder do Espírito. Ele não tolera a nossa amizade com o mundo. Ele não tolera e não tolera mesmo. Papai e mamãe às vezes aceita, quebra regras que a gente estabelece para evitar conflito. Deus não faz isso. Jesus deseja que eu e você vivam a vida abundante. Não dá para viver vida abundante se não for na dependência do Espírito. Muitos dos nossos problemas, queixas, murmuração, dificuldade, é por causa dessa falta de dependência do Espírito Santo. Tiago tem orientação, Tiago 4,8 diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Deus, ele quer passar tempo com você, até que você se torne como ele é. Pastor, eu quero me tornar como Jesus. Passa tempo com ele. Então, aprende a interpretar. O Espírito Santo, ele nos ajuda a interpretar as Escrituras. Ele vai para além da letra. Aí é com o Espírito, aí não dá. Não dá porque chega uma hora que eu vou falar, nem eu vou mais entender, só por revelação. Fé é por revelação, fé é revelada, revelada. E sinais não resolvem a demanda da fé. Se resolvesse, não tinha tido aquele problema todo no deserto, que é um monte de sinal que foi feito. Quanto sinal Jesus não fez para os discípulos e para aquela turma toda e o povo pedindo sinal? Vocês são incrédulos, por isso que vocês querem sinal. Porque quem tem o Espírito tem revelação na alma. É lá, é por dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aí esse poder de dentro eu acredito, que é o poder que primeiro veio do alto e veio para dentro. O Espírito Santo, ele é um gentleman. Se você quer comunhão com o Espírito Santo, lembre-se que ele é um cavalheiro. Ele não é banana em fim de feira, não é o pior tempo que se deixa para ele. Não é o pior da vida, não. Ah, quando eu ficar velho, porque não sei o quê. Se sobrar o dinheiro, fica com as sobras para você. Que lá em casa, nem meu cachorro come sobras. E eu creio que na maioria das pessoas hoje já não é nem mais cultura da sobra para cachorro, até porque dá problema de saúde, para a gente gastar mais ainda. Por que Deus merece a sobra? Eu não estou falando só de recursos, estou falando de vida. Se filho não merece sobra, se esposa não merece sobra, por que o Espírito Santo merece as minhas e as suas sobras? Ele é um cavalheiro. E ele não imporá a sua presença em sua plenitude na sua vida. Ele não vai impor. Ele é um gentleman. Até porque é uma relação de cordialidade, de amigo, de amor. É outro nível, outra vibe. Isso é só para gente que entende o que é amar. Mas na ação do Espírito tem que ter sensibilidade. E o mais insensível, o mais brucutu, ele vai lá, age e desperta coisas e traz vida. Ele não imporá sua presença em sua plenitude, em sua vida, caso não lhe peça que ele faça isso. Aí a Bíblia que tem que prevalecer. Pastor, o senhor acha? Não, a Bíblia diz. Lucas capítulo 11, versículo 13. Jesus está dizendo, olha, vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A intimidade do Espírito Santo, ela acontece como resultado também de uma súplica. A iniciativa é de Deus em nos salvar na pessoa de Cristo Jesus, mas relacionamento com o Espírito é convivência. É do mesmo jeito que a gente, como crente, tem que vir para a igreja para conviver, para crescer, para ferir, ser ferido, que é assim que acontece. É assim que a gente cresce, a gente amadurece, a gente se apoia, a gente se arranha, a gente se lambe, a gente se baba, se agride, depois está todo mundo junto de novo, como família tem que ser. E a gente cresce. Mas se a gente se recusar relacionamento, eu conheço muita gente estranha, eu sou pessoa de poucos amigos. Eu digo, imagina com Deus como não deve ser essa amizade, né? Não, tenho que ser de muita amizade, sobretudo com o Espírito Santo. Se nos recusarmos a nos comprometer com ele, ele ficará em silêncio. Vamos dizer juntos? Se nós nos recusarmos em nos comprometer com ele, ele ficará em... E a pergunta é, talvez você esteja se perguntando, por que Deus não está conversando tanto comigo? Rapaz, faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Tem gente que fica até aborrecido porque Deus fala com outro e não fala com ele. Eu já ouvi a numeração, toda hora Deus fala com aquela ali, comigo. Eu não vejo esse negócio de Deus falar comigo. Da hora aqui que ele fala. Ele fala, a Bíblia diz que ele fala através da criação. A primeira coisa que ele fala é a criação. Fala a todo instante, só basta você querer ouvir.
Ele nem fala, ele grita, ele brada. Um dia faz discurso para outro dia, uma noite, outra noite. Já começa pela criação. Isso fora. Isso é a primeira manifestação de Deus, é através da criação. Aí, por meio de Cristo Jesus, está lá em Hebreus 1, e também por meio dessa manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus nem falando, é Deus gritando e não é fora, é dentro. Pá, pá, que vem aqui no coração, que chega, sacode o crente, né? O crente que é do fogo. O crente que busca o Espírito Santo. Eu amo os meus irmãos reformados, mas não sou sensacionista. Eu amo os meus irmãos reformados, mas creio que o dom de línguas é para os nossos dias, porque é a experiência que eu tive. Eu amo os meus irmãos reformados, mas creio que o batismo no Espírito Santo é algo a ser buscado, a ser desejado, é uma segunda bênção. A bênção primeira é a salvação, mas o batismo, o revestimento de poder, é uma busca. E nós queremos buscar o Espírito Santo e dele depender para a glória do Senhor Jesus Cristo. Será que você está buscando conhecê-lo? Será que você entende que de fato ele é uma pessoa? Nós estamos caminhando para o fim. Quinto tópico. O Espírito Santo nos revela as coisas mais profundas de Deus. Ele sussurra nos nossos ouvidos. Se você quer ouvir Deus sussurrar, Deus falar, as profundezas de Deus, é com Ele. É com Bíblia, oração e dependência. Irmãos, pela misericórdia de Deus, é assim que eu vivo. É um monte de livro lá, agora a gente ajeitando a sala lá, botando as coisas no lugar. Não vai encher isso aqui de livro. Meia hora já está tomado de livro, né? São os livros que eu acredito que são de pessoas confiáveis, que foram instrumentos por Deus para a contribuição da minha fé. Existem milhares de pessoas ao longo de 2000 anos de história, muita coisa, muita riqueza. Mas, sobretudo, é a Bíblia. Devoção, busca aí, pergunta. Oração, é conversando. Tem hora que quem me vê acho que disse, agora ficou doido, porque tem hora que eu digo, meu Deus, não, para, que eu quero assim uma bacia, um negócio para juntar, porque parece que descarrega assim. Eu digo, meu Deus, eu não vou. Ela me vê fazendo isso muito. Eu não digo isso para minha exaltação, Deus sabe do meu coração. É porque ele faz, ele é generoso, é dele. É da natureza dele. Eu digo, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Eu queria, assim, pegar um negócio, uma memória assim, gigantesca, e pegar tudo e recolher toda a informação. É que ele se revela. Ele é revelador. Por quê? Porque tu vai lendo os textos, ele vai juntando. Oh, não, naquele dia que eu te levei para ler isso aqui. Ó, pois isso, com isso bem aqui, é igual a isto. Bem... Meu Deus, agora eu vou te levar um pouquinho mais além. É nessa sede, nessa busca, nessa comunhão, nesse relacionamento. Jesus vai dizer em João, capítulo 16, versos 12 a 15, tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Tem muita coisa que Deus queria dizer para você, mas não vai dar para dizer, porque não tem maturidade, você não vai suportar, não dá conta, vai confundir, vai pirar na batatinha. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que sabe a medida certa que dá para cada um. Ele é quem faz a dosagem, ele é que faz tudo de forma perfeita. Não falará de si mesmo. Já ouviram isso? Jesus disse, eu também não estou falando das minhas palavras, porque eu estou falando do meu Pai. Agora Jesus está dizendo, e as palavras que ele vai dizer não são dele, mas ele recebeu de mim, que recebi do meu Pai. Comunhão. Hoje ninguém quer mais comunhão. A gente quer viver na boa, no isolamento, a gente quer evitar confusão, e até eu entendo quem queira, mas nós precisamos ter relacionamento com Deus e com pessoas, tá? Falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá o que é meu. Porque o que ele vai receber é como consequência do mérito de Cristo. E tornará conhecido a vocês tudo o que pertence ao Pai é meu, que é tudo um, não é como marido e mulher, que tem então o que é teu, o que é meu é meu. Né? Tem casal que é assim, o que é teu, o que é meu é meu. Vive bem, não está tendo confusão, não é o melhor caminho, mas fazer o quê, né? Mas o melhor é tudo é nosso, é tudo em comum. É uma só carne, um só coração, um só Espírito, um só Senhor. Receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Essa declaração ela veio durante os momentos finais. Jesus estava indo para o cenário da cruz. Os seus discípulos, antes da crucificação, ouviram. Um pouco mais tarde, naquela noite, Jesus foi preso pelos oficiais romanos. Ele foi levado para ser condenado à morte. E claramente que esse era o momento que merecia palavras de peso. E agora ele dá uma palavra de peso.
E a palavra de peso, olha, vocês vão ficar agora aos cuidados na dependência do Espírito. Tenho ainda muito que dizer a vocês, mas na verdade vocês não podem suportar. Jesus era tudo para esses homens. Você imagina, eu fico lendo o texto e dá vontade de chorar. Eu digo, meu Deus, se eu tivesse lido, eu me acabava de chorar, boar. E ele agora se despedindo. Eles haviam estado com ele por anos. Cada um havia deixado família, amigos, vocações para segui-lo. Os discípulos provavelmente estavam pensando, o que devemos fazer para entender completamente? Ele disse, vocês não vão entender até que o Espírito Santo venha. Mas depois Jesus lhe deu uma promessa extraordinária no versículo 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, apesar de eu estar presente com vocês agora na carne, aí lembrem-se, sinais, físico, era carne e osso, concreto. Vocês não estão numa posição de receber tudo que eu tenho para dar para vocês. Porém, eu estou enviando a vocês o Espírito Santo, ele falará as minhas palavras, revelará a minha vontade, preparará vocês para o que há de vir. Sabe quem prepara a igreja para o que há de vir? O Espírito Santo, que está por vir. Só o Espírito Santo pode nos conduzir. Eu posso fazer inúmeras especulações, mas só o Espírito Santo pode preparar a igreja para o que está por vir. E o mundo não nos reserva coisas boas. Nós não temos uma visão otimista. Nós precisamos mais do que nunca caminhar com esse gentleman, com esse cavalheiro, com esse amigo, com esse professor, com esse consolador, com esse guia, para nós não ficarmos perdidos nesse caos. Então lembre-se das palavras anteriores de Jesus naquela mesma noite. Todo dia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for o ajudador, o consolador, o paráclito, não virá a vocês, mas quando eu for, eu vos enviarei. João capítulo 16, versículo 7. E eu espero, irmãos, que essas palavras estejam começando a ter um significado para vocês. Deus não está querendo aqui se fazer de difícil, muito pelo contrário, é bem o oposto. Ele se tornou mais acessível, mais compreensível por meio da revelação na pessoa do Espírito Santo. Deus chegou mais perto de nós na pessoa do Espírito Santo. Primeiro, Deus ama e manifesta o seu amor, ele envia o seu Filho, mas agora, não satisfeito, ele também envia o seu Santo Espírito. Louvado seja Deus! Deus chega mais perto de nós na pessoa do Espírito Santo. Todos nós desejamos ser intimamente conhecidos pelas pessoas que nós amamos. Quem aqui não quer intimidade com quem ama? O mesmo acontece com Deus. Quando Jesus andou na terra, ele era a expressão exata do Pai. Agora, ele está diante dos homens também. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 19, vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, é o próprio Deus em carne e osso. No entanto, como sabemos, Jesus agora ele está à destra de Deus Pai. Ele está no céu. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que vive no povo de Deus. Ele vive com o povo de Deus e vive no povo de Deus e na terra. Jesus está no céu à destra de Deus Pai, mas nós não estamos órfãos. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele está com você do amanhecer ao anoitecer. Aplaude, glorifica, bendiga, exalte o seu nome. Para conhecer as coisas profundas de Deus, nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2,11 diz assim, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, ou melhor dizendo, pois quem conhece o pensamento do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside, assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Assim como ninguém conhece você mais do que você. Tem gente que acha que conhece você mais do que você. Mas, meu Deus, quer saber mais de mim do que eu. Se eu que moro em mim, como é que ele quer saber mais do que eu? O Espírito Santo, ele é quem conhece o Pai, porque ele habita no Pai e ele revela ao Pai. Eu e você precisamos entender isso. Só conhece a Deus quem tem o Espírito de Deus. Agora, eu não estou dizendo com isso que só os pentecostais, os neopentecostais, misericórdia, porque eles atrapalham muito, não é? Não estou dizendo que igrejas reformadas, não estou falando nada disso, nem entro no mérito da discussão. Isso nem cabe discussão. Eu estou querendo dizer que deve ser uma prioridade para todo crente ter uma vida de comunhão maior com Ele.
E aí, 1 Coríntios 2,12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Tu não vai entender as coisas de Deus se não houver dependência do Espírito Santo. Eu vou sentar contigo, eu vou tentar passar o que eu entendi, o que eu já recebi pela misericórdia e graça. Vou falar das Escrituras, mas se o Espírito não for esse agente revelador, vai ser só tempo perdido. Você vai ficar magoado, perdi um tempo besta, não entendi coisa nenhuma. É assim que funciona quando não há ação do Espírito. Que declaração maravilhosa! Ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Mas Ele nos deu esse Espírito. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu falei da questão dos sinais. Só a encarnação de Jesus, para a obra da redenção, não era o projeto final. Era parte do projeto. A consumação da obra de Jesus se dá na ressurreição, na consumação, na glorificação dos santos. É todo um caminho a ser percorrido, eu espero que eu esteja sendo claro. As questões que Deus se utiliza inicialmente dos sinais, das evidências, é por isso que os milagres tinham que se fazer presentes para validar, que é um povo incrédulo que não acredita em nada, tem que ver para pelo menos ter o norte. Mas os sinais só não são suficientes. Aí, a exemplo do que aconteceu lá no deserto. O povo caminhou durante a noite, tinha coluna de fogo, durante o dia uma nuvem, codornizes, maná, tudo, água no deserto. No final das contas, esse povo vai fazer um bezerro, enquanto Moisés sobe para receber as tábuas da lei. Então fica assim, mas meu Deus, como é que pode? Porque sinal não converte ninguém. Sinal não transforma a vida. Tem tanta gente que recebeu cura e está aprontando aí as piores, pintando os canecos. Não é o suficiente. Jesus multiplicou o pão, peixe, ressuscitou, o povo estava lá, ali aturdido, ele tem que explicar. Era necessário Deus habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo, para nos transformar de dentro para fora. Se não for no poder do Espírito, não há novidade de vida, há só religiosidade, vai haver muita crítica, problema, cobrança, confusão, cansaço, enfado. Muita gente não quer nem saber de igreja, ninguém acha isso legal, que coisas que não transforma nada, é só blá, blá, blá. É vida de Deus na vida do crente, é isso que nós queremos. Só no poder do Espírito. Ele transformando, mudando. Não é agora a moda, não é virar a chave, mas só quem tem a chave para a mudança na vida do crente é o Espírito Santo de Deus. A chave não está na mão de coach, não. A chave está na mão do Espírito Santo. Se você assim deseja, crê, glorifica. E o penúltimo aspecto, dá uma salva de palma mesmo. No exato momento da conversão, a total entrega a Deus se revela na pessoa do Espírito Santo. Sabe por que o cara se entrega? Por causa do Espírito Santo. 2 Coríntios 3:16-18 diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Sabe quem retira o véu? O Espírito Santo. Não é meu grito que retira o véu do olho de ninguém. Embora eu fui evangelizado à base de grito, porque eu não sou normal. Então comigo tinha que ser diferente. Para a gente doido, Deus tem um doido para evangelizar, não é? Eu era envolvido com ocultismo, cheguei na casa da minha irmã, já descansa no Senhor, e ela disse assim, graças a Deus, aí tudo Batista Nacional estava pelo meio, né? Eu tinha sido evangelizado por um motorista aqui, cheguei lá, Batista Nacional que orar por mim. Aí quando cheguei lá, estou na Batista, meu Deus, que perturbação desse negócio de Batista Nacional. Estou orando por ti, ela sabendo, imergido no ocultismo, digo, se tu vier com história, negócio de falar de Jesus para mim, daqui eu já estou indo embora, assim, grosso, seco, né? Assim, só graça. Eu disse, não, entra. Aí ela começou a gritar depois o livro de Salmos. Eu tenho a impressão que era Salmos. Ela não lia porque eu não parava para ouvir. Eu não ia sentar para ouvir, que eu não queria. Achava aquilo enjoado. Começou a gritar, e eu caí lá e convulsionando, e demônio tomou conta e foi um fuzuê e uma vila. Tem gente que hoje é membro da minha igreja, testemunhou. A testemunha da minha conversão está aqui congregando conosco, irmã Irislane, na noite da minha conversão. Foi um negócio doido mesmo, uma coisa que para doido Deus tem os seus meios, né? Mas não foi o grito, não foi o modo, mas foi o agente, a pessoa. E a pessoa é Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. De repente, para um doido como eu, precisa de grito.
de outro um sussurro, de outro um abraço, um toque, um lenço. Eu não sei o que ele vai usar. Certo que sempre haverão palavras pronunciando a mensagem do Evangelho, apresentando a Cristo, mas haverão gestos. E os gestos contam, as nossas obras contam muito. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quer para Deus tirar o véu do olho de alguém? Ore, clame ao Senhor, busque o Espírito Santo, encontre meios para evangelizar. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Só o Espírito liberta os cativos. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. É com glória cada vez maior. É por isso que a gente vem e recebe dessa glória hoje, mas já sai com sede. Que dia que a gente vai estar de novo, porque tem glória de Deus. É por isso que a gente ora hoje, é na sede da oração de amanhã. É porque com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, é com Ele, por Ele e para Ele. E eu quero encerrar com a aplicação da pregação. E a aplicação é critério para avaliação do seu aprendizado com o Espírito Santo. Agora se avalie. Como é que eu posso avaliar o nível do meu aprendizado? Como é que está a minha média nessa escola? Primeiro, avalie pela necessidade e a sede da sua presença. Você tem sede ou é indiferente? Tanto faz como tanto fez. Essa sede só pode ser satisfeita através de oração, vida consagrada, estudo bíblico e comunhão uns com os outros. É nesse aperreio mesmo, dessa chatice da gente estar se ajustando, que o ferro com o ferro se afia. E Deus aperfeiçoa é através da instrumentalidade de gente, que o material que Deus usa são pessoas. E, encerrando aqui, se você quer avaliar direitinho também como é que está o seu nível de maturidade, de relacionamento, se dá por meio do fruto do Espírito. É claro, é óbvio, e simples e objetivo. Como é que eu sei se, de fato, meu nível de relacionamento? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o Espírito quem produz em nós, só produz como resultado de relacionamento, o amor. Tem capacidade de amar? É indiferente? Tem empatia? Alegria. Sua vida tem alegria no Espírito, apesar das lutas? Paz. Você tem paz com Deus e paz de Deus? Você tem paz com os homens? Longanimidade. Você é intolerante? Você é um indivíduo que tem um ânimo bem restrito? Você não tem compaixão, não é? Benignidade. Benignidade, eu penso que é um ato mais interno da bondade. É a condição de ter pensamentos bons, de desejar o bom, e a bondade já é a benignidade em ação. É a bondade em prática, é o que você faz de forma efetiva. Você tem atos de bondade com as pessoas, você é egoísta, você é centrado em si mesmo. Fidelidade, você é fiel a Deus, você é fiel às pessoas, você é fiel a si mesmo, você é fiel aos propósitos. Como é que está a sua fidelidade com Deus? Mansidão. Mansidão é a capacidade de lidar com a injustiça, com a indignação. Você é o seu próprio juiz, você toma a frente de todas as coisas, você legisla por causa própria. Você é um homem manso como Moisés e, por fim, domínio próprio. Você tem conseguido estabelecer as rédeas sobre a sua própria vida? Você está sobre o domínio do Espírito Santo de Deus? Ou você decidiu, chutar o balde, se você enfiou o pé na jaca, você acha que tem que viver vida dissoluta, é hora de reavaliar a sua relação com Ele. Eu oro a Deus que Ele continue falando com você. Eu convido você que se coloque de pé, nós já estamos indo embora, e eu quero nesse momento que você tenha um momento muito especial, porque nós já estamos encerrando, mas você ainda tem que receber do Senhor nesses últimos minutos. Nesse momento eu quero orar por você, agradecer a sua presença aqui e pedir que o Espírito Santo te conduza para uma semana de vitória, de profundas experiências com Ele. Querido Deus e Pai, leva-nos agora na Tua paz, debaixo da Tua proteção, dos Teus cuidados para o nosso lar. E que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as doces consolações, a comunhão, o poder, a autoridade, revelação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja de Deus vitoriosa e o povo do Espírito do Senhor diz...